Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para contar um testemunho sobre perdão. Mas antes, queria ler um versículo que está em Mateus, no capítulo 6, o versículo é 14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu vivi esse versículo algum tempo atrás, né, alguns anos atrás. Eu passei por um processo de perdão. Uma pessoa fez algo para mim e eu vim a colocar aquilo no meu coração. E foi passando o tempo e aquela mágoa, aquela raiva começou a crescer de uma maneira assim que eu não tinha mais controle sobre ela. Eu não podia pensar na pessoa, eu não podia escutar a voz, eu não podia ver foto, eu não podia nada, tudo me incomodava de uma forma muito intensa. E aquilo começou a me incomodar, porque eu nunca fui assim, eu nunca tive esse tipo de sentimento. E eu comecei a identificar aquilo que eu estava, né, com raiva daquela pessoa. E foram passando os tempos, né, e foi se agravando, a pessoa continuou ainda a me provocar, eu sempre calada. Eu achava que pelo fato de eu não responder e só a pessoa me provocar, eu achava que essa pessoa ela ia pagar com as consequências, sabe, que ela estava causando. Então eu ficava, mas só que como foi aumentando aquilo, começou a me fazer mal. Não fazia mal para a pessoa que estava causando o mal a mim. Começou a me fazer mal porque cada vez que eu pensava, cada vez que eu falava sobre o assunto e com muita raiva, muita ira sobre essa pessoa, eu estava dando uma legalidade, sim, para o inimigo, para que ele possa, né, aumentar ainda mais aquele sentimento e aquilo crescer em mim. E foram, né, cada vez que eu comentava sobre esse assunto, eu via que crescia mais e mais essa mágoa que eu estava perante aquela pessoa. Teve um dia que eu não estava mais aguentando, aquilo estava me sufocando, estava paralisando a minha vida, né? E essa pessoa ainda continuava fazendo as coisas para mim. Eu peguei e cheguei na presença do Senhor e falei: Senhor, eu não aguento mais. Essa pessoa está fazendo isso para mim, tá me machucando, tá doendo, não tô conseguindo nem falar, nem tocar no nome dela. Eu não tô gostando desse tipo de sentimento, me ajuda. Eu falei assim pro Senhor. E quando foi, né, um certo tempo, depois de várias noites, né, orando sobre esse assunto que estava assim me incomodando, o Senhor colocou no meu coração, para minha surpresa, de que eu precisava de orar por aquela pessoa. Aí que começou o meu processo. Foi muito difícil, porque às vezes a gente acha que Deus vai chegar e vai apenas arrancar, né, aquele sentimento que a gente está sentindo sem a gente fazer nada. E comigo, nesse caso, o Senhor usou essa estratégia. Ele queria que eu orasse. E foi muito duro, porque no começo eu não conseguia nem pronunciar o nome dessa pessoa. Eu falava, Senhor, abençoa fulano, sabe? E foi sim, sabe? Muito difícil. Foram meses nesse processo. E quando eu menos, né, esperava, para minha surpresa, eu já não estava mais com aquele sentimento. E quando eu percebi, eu já estava falando, abençoa tal pessoa. E eu já não sentia mais aquele incômodo, não sentia mais aquela dor. E ali o Senhor falou para mim que eu estava passando pelo processo de cura. E foi. Durante muito tempo, foram meses, né? Nesse período, né, precisei sim dar, né, uma boa afastada geral, sabe? De pessoas, porque era um hábito já eu reclamar, sabe? Sobre a situação. Então eu precisei de me calar, eu precisei de me respeitar nesse momento, porque eu sabia que quanto mais eu falasse, mais eu estaria alimentando aquele sentimento. Então eu me calei um pouco, de maneira assim geral, e foi o processo. Quando eu menos espero, eu estava liberta, né? E
e sem esse sentimento ruim. O que eu queria deixar aqui de mensagem para vocês, que às vezes, né, a gente pode estar certo, que nem no meu caso, eu nunca nem debati com uma pessoa. A gente pode sim estar certo e Deus vem por um caminho que a gente nem imagina. Ele pediu para que eu orasse, mas na realidade Deus estava trabalhando em mim naquele momento, mesmo usando esse sentimento ruim que estava me frustrando para poder trabalhar em mim. E perceba que a partir desse momento que eu liberei o perdão, porque sim, foi eu que liberei o perdão, a pessoa continuou fazendo, mas daí já era sobre ela, não era mais sobre mim. Eu tirei o poder da mão daquela pessoa, de ela me fazer mal, de me ferir, de me deixar para baixo, de me magoar. Eu encerrei, simplesmente eu parei de dar ouvido, simplesmente eu parei de deixar que ela me afetasse. A partir do momento que eu passei por esse processo de perdão, as coisas na minha vida mudaram. O Senhor começou um outro processo na minha vida, que foi o processo da minha cura da depressão, que também foi um processo muito importante para a minha vida. Então perceba que às vezes ele usa uma coisa que para nós é totalmente ao contrário, não faz sentido, porque não era eu que estava, né, com aquele sentimento de fazer as coisas, né, para machucar o outro. Não, eu só estava recebendo. Na minha visão, eu estava como um inocente. Então, eu esperava que o Senhor trabalhasse de outra forma. Mas ele veio e trabalhou dessa forma, me curou, que era o mais importante, que era o que eu estava buscando. E no tempo certo, ele liberou uma cura através, né, dessa primeira cura que eu me permiti passar, que foi o perdão. Eu gostaria que você refletisse. Nesse versículo aqui, em Mateus 6, diz que se, né, nós não perdoarmos o próximo, Deus não perdoa a gente. E foi isso, eu vivi esse versículo. A partir do momento que eu liberei o perdão, porque sim, eu estava magoada com aquela pessoa, o Senhor, ele também me perdoou. E consequentemente, ele liberou bênçãos sobre a minha vida por causa de um ato, né, que eu não compreendi, mas mesmo assim eu resolvi ser obediente. Deixa essa dica, essa reflexão, que você possa perdoar, né? Se perdoar e possa começar esse processo, se você tem esse tipo de sentimento, porque é muito duro, é muito frustrante. E o Senhor só está esperando você abrir o seu coração para começar essa nova trajetória. Beijos, fica com Deus, Deus é contigo.